O programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Sim, e regressamos ao estudo deste livro aqui, Larousse da Cerveja, do grande Ronaldo Morgado. Na obra Larousse da Cerveja, Ronaldo Morgado, seu autor, escreveu que a cerveja sempre foi mais popular do que o vinho e o hidromel, bebida feita com água e mel. Não só pela praticidade de fabricação e armazenamento, mas porque era uma bebida socializante. Sim, a cerveja é para todos, o vinho é para poucos. Não adianta, meu. Os caras não sentam numa mesa e abrem umas 10 garrafas de vinho para todo mundo, não. Os gregos conheceram a cerveja por meio dos egípcios, mas a bebida não era bem aceita. Tanto que, atenção nesse nome agora, Pedânio Discórides, você já ouviu falar dele? Pedânio Discórides, médico grego, considerado o fundador da farmacognosia, afirmava que a cerveja tinha efeito diurético e a recomendava apenas para tratamento médico. Sim, que tratamento bom é esse, hein? Na obra Matéria Médica, Pedânio Discórides escreveu que o Zíton é feito com cevada. Nota, para mais informações sobre o Zíton, assista ao programa Boteco do Mamá, Larousse da Cerveja, Ator, a Senhora da Embriaguez, cujo link está na descrição. Voltando, e é diurético, mas prejudicial aos rins e nervos, sendo especialmente nocivo à membrana neural, que viabiliza o armazenamento e o processamento de informações. Logo, a amnésia alcoólica é causada pela ação do álcool sobre suas proteínas. Sim, existe a famosa amnésia alcoólica, aquele famoso perdido que o cara realmente causa amnésia alcoólica, mas claro, os estudos vão avançando, vão variando de médico para médico, e eu já ouvi falar que a cerveja é boa para os rins, justamente porque os faz trabalhar, sim. Também causa gases, produz fluidos ruins e provoca lepra. Quanto à lepra, eu discordo, não há indício algum disso. Quanto aos gases e aos fluidos ruins, tem história. Graças a Deus, eu tive a sorte de não passar por este problema ou por este perrengue, como dizem, mas eu conheço várias histórias de cara que levou a mulher mamada para o motel e as pregas se soltaram. Sim, ela não teve controle sobre as pregas. Sim, coisas ruins aconteceram. E também tem história contrária, de mulher feia que levou homem bêbado para o motel, que as feias se valem também deste expediente e tiveram uma experiência igualmente traumática. Voltando, sendo que o marfim, quando embebido nele, torna-se apto para o trabalho, ou seja, maleável. É com aquele efeito que acontece com a Coca-Cola, não sei se vocês já viram que se você colocar um osso na Coca-Cola, o osso fica borrachudo. Com a cerveja ocorre a mesma coisa. De volta ao texto do Sr. Morgado, o poder de influência dos gregos e mais tarde dos romanos, produtores e apreciadores do vinho, fez com que a cerveja perdesse um pouco de sua popularidade, já que a política dos conquistadores era de impor seus costumes aos conquistados. A política que se perdeu também. Nesse caso da cerveja, mais tarde, o vinho, por ser a bebida dos judeus e dos cristãos europeus, com vários significados simbólicos e também identificado com o sangue de Cristo, ocupou uma parte importante na cultura da época. Sim, os cristãos tinham esse costume, era um hábito beber o vinho também. Não tinha muita cerveja na época, não tinha geladeira. Até que eu lembro daquele filme, o Machete, não sei se vocês lembram do filme, que é com aquele é o Tite, do Tite Chong. Ele participa, tem uma cena que ele faz o padre, e aí o bandidão vai pegá-lo na igreja, o crava numa cruz e bebe o sangue. O sangue de Cristo. Ele fala, esse sangue de Cristo tem gosto de Merlot.
Você é um bandidão malvado, meu. Entretanto, não foi só no passado que a cerveja enfrentou dificuldades. Em 18 de setembro de 2019, no Brewbound, publicado foi o artigo de autoria de Justin Kendall, alcunhado de Campanha Beers to Death, da Beer Growth Initiative, lançada em Austin. Lendo-se que, após 4 anos de discussão, a ação para lançar uma campanha de marketing pró-cerveja com o fim de melhorar a saúde da categoria saiu do papel oficialmente em Austin, no Texas. Ora que a chamada Beer Growth Initiative, Iniciativa para o Crescimento da Cerveja, uma coalizão dos 3 grupos comerciais do setor, a Associação Nacional dos Atacadistas de Cerveja, a Associação dos Cervejeiros e o Instituto da Cerveja, além de grandes e pequenas empresas do ramo cervejeiro, revelou seu primeiro slogan, Beers to Death, cerveja para isso. Todavia, o vice-presidente sênior da Associação dos Cervejeiros, Paul Gatza, disse que o objetivo da campanha Beers to Death é alcançar um público amplo e apresentar a cerveja como parte de um estilo de vida divertido. Sim, você precisa associar o produto a algo. Ou seja, e as pessoas criam o hábito, então, de consumir o produto em determinados momentos. A campanha inicialmente não enfrentará outras bebidas alcoólicas como vinho e destilados, que conquistaram um naco do mercado da cerveja nos últimos anos. No momento, trata-se de tentar projetar a cerveja como uma parte divertida e interessante de um estilo de vida vibrante, disse Gatza, enquanto se foca em consumidores jovens e em idade legal para beber, com imagens que a ressoem localmente. Esse aqui é o ponto. A juventude. Por que a juventude? Porque é o consumidor do amanhã, ou seja, ele vai consumir por um longo período de tempo. Você pega um velho. O velho que já está, fazendo plantão aqui nesse plano. Agora o jovem não. Tem muito que correr, tem muito para viver, muito para vibrar. Ok? Sem mais, anunciada há um ano durante a convenção anual da Associação Nacional de Atacadistas de Cerveja, a iniciativa para o crescimento da cerveja foi saudada como uma forma de reverter a perda de participação de mercado para o vinho e os destilados, porque nas últimas décadas a indústria cervejeira cedeu bilhões em fatia de mercado para vinho e destilados, enquanto suas maiores marcas, Bud Light, Budweiser, Miller Lite e Coors Light encolheram. É claro que esse declínio não foi gratuito e foi gerado por estratégias mal elaboradas. Sim, estratégias mal elaboradas. Atenção. Para uma melhor compreensão destas mancadas, assista às lives A Mão Invisível do Mercado, a Teoria Moral dos Sentimentos, A Mão Invisível do Mercado, Março Louco, A Mão Invisível do Mercado, Vida Geek, A Mão Invisível do Mercado, Regras para Radicais, A Mão Invisível do Mercado, Frango Frito e A Mão Invisível do Mercado, Lenço Vermelho, e ao programa Boteco do Mamá Especial, Heineken Lager versus Corona Extra, cujos links estão na descrição. Sim, esses programas mostram o que é um festival de mancadas, o que afunda um produto. Contudo, o futuro da iniciativa foi questionado depois que a Miller's Coors desistiu das reuniões após os anúncios da Anheuser-Busch durante o Super Bowl vendendo uma cerveja que não tinha xarope de milho. Sim, eles queriam vender água suja. Já que a proposta é vender cerveja, não tem por que você ficar anunciando água suja. Entretanto, o presidente e CEO do Instituto da Cerveja, Jim McCreevy, disse que a primeira fase da campanha, que inclui publicidade digital, um site voltado para o consumidor, eventos experienciais, material promocional, outdoors e 4 murais com o tema Beers to Death pintados por artistas locais em Austin, seria oficialmente lançado. Achamos que Austin tinha uma boa mistura do tipo de pessoas que estamos tentando conquistar para celebrar o consumo da cerveja, disse o Cujo. Sim, toda campanha publicitária ela é lançada em locais pequenos, cidades pequenas.
Claro que, pelo menos nos Estados Unidos, isso não é feito aleatoriamente. Aqui no Brasil eles fazem umas experiências aí que dá até medo, mas lá eles escolhem, por exemplo, Austin. Por que Austin? Porque tem muito jovem em Austin. Então você precisa se comunicar com esse público. E lançando a campanha lá, você faz aquilo que se chama de piloto, um teste. Ver como o pessoal recebe a campanha, se eles entendem, se eles respondem a ela. E aí você vai fazer as alterações. Então, antes de você chegar num grande centro, como Nova York, por exemplo, você precisa lidar com nesses pequenos locais com os entraves, porque são milhões e milhões de dólares investidos em campanha. Lá, o investimento é pequeno, já é um risco calculado. Esse investimento é para ser perdido. Ele é para ser perdido. E, com um detalhe, antigamente se fazia muito isso. A Coca-Cola fez muito isso. Por quê? Em cidades pequenas, porque a reverberação da coisa é menor. Claro, naquela época não existia os métodos de comunicação de hoje, WhatsApp, Facebook, Instagram e por aí vai. Não tinha nada disso. Então, a informação trafegava mais devagar. Não deixava de trafegar, mas ia bem devagar. É igual a tal da Guerra dos Mundos, de Orson Welles, que ele fez um programa de rádio, como se fosse um noticiário oficial, falando que a Terra estava sendo invadida. Claro, antes do programa ele anunciou que seria um programa em formato de notícias. Quem ouviu o programa desde o começo ficou sabendo. Quem pegou no meio estava achando que a Terra estava sendo invadida por marcianos e o povo subiu pelas paredes. E depois isso foi reverberando aos poucos, do boca a boca, se tornou assim um problema de cunho nacional. Porque um vai ligando para o outro avisando para o outro, e vai indo. Não tem fim. Depois ficou sabendo que foi só um programa de rádio, não tinha marciano, nada. Aí o povo ficou mais calmo. Em 2 de março de 2021, publicado foi o artigo ao cunhado de Líderes da Indústria Cervejeira celebram o sucesso da campanha nacional Beers to Death, lendo-se que, após um lançamento incrivelmente bem sucedido em Austin, no Texas, em 2019, Beers to Death conquistou o mercado cervejeiro dos Estados Unidos com sua campanha nacional de mídia digital, uma campanha em que influenciadores sociais e criadores de conteúdo digital se conectaram com os públicos em idade legal, sempre em idade legal, para o consumo e elevaram o perfil da cerveja. Sim, aqui a gente já tem uma transição na questão publicitária, porque você não precisa mais pôr uma campanha em rede nacional. Claro, é muito bom você ter uma campanha no Super Bowl, na final da Copa do Mundo, em programas de grande audiência, mas nós temos esse fenômeno que são os influenciadores, que é o pessoal da internet que está dentro da casa de cada pessoa. Que nem esse programa meu aqui que você assiste, isso aqui é uma reportagem. Você está assistindo aí na sua casa, está ouvindo no seu carro. É uma coisa mais intimista, sou eu e você e eu. E aí, para eu passar uma informação e você confiar nela, é muito mais fácil do que aparecer em rede nacional. Tem até aquela frase antiga, aquela máxima, isso não é para vender o produto. O produto não faz nada disso, isso é para vender. Claro que é para vender. Se não fosse para vender, não fazia isso, pô. Os distribuidores de cerveja têm se engajado entusiasticamente com o lançamento nacional, familiarizando-se com os objetivos do programa e os materiais de campanha. Esse é outro ponto, tem que ter material promocional, material de campanha, bolacha, copo, balde. O pessoal tem que investir muito em material promocional. Eu vejo que o pessoal se acanha muito. Algumas empresas o fazem e outras empurram com a barriga. Vamos lá. Os distribuidores de cerveja têm se engajado entusiasticamente com o lançamento nacional, familiarizando-se com os objetivos do programa e os materiais de campanha, aproveitando as ferramentas e pontos de venda disponíveis para reafirmar a campanha Beers to Death, na verdade, hashtag Beers to Death.
na vida dos consumidores e ampliar o alcance nas redes sociais. Por isso tem um hashtag antes, disse o presidente e CEO da Associação Nacional de Atacadistas de Cerveja, Craig Purser. Esse é outro ponto. Hashtag, chamar as pessoas para participarem da campanha, dar relevância para o consumidor. Isso é uma estratégia interessante. Um tempo atrás, eu fui lá no Santos, tinha um bar chamado Valongo, de rock, e eu fui lá ver o show do Oitão, do Fogaça. E durante o show eles vendiam umas camisas do Oitão, bonita, eu comprei. E aí a moça falou, você faz o seguinte, você bate a foto com ela e põe no Instagram com o hashtag Oitão. Por quê? Porque a ideia é criar um conceito de banda, como se fosse uma comunidade do Oitão. E Beers to Death também. E a turma gosta dessa brincadeira. O pessoal gosta de aparecer, de ter o seu momento de fama. Todo mundo tem, assim, digamos, como eu diria, um viés de vedete. Todo mundo quer ser uma vedete um dia na vida. Esta campanha colaborativa promove toda a categoria de cervejarias e traz um chamado à ação independente da marca para celebrar todos os momentos da vida, do cotidiano ao extraordinário. Sim, por que a pessoa tem esse momento vedete? Isso é a vaidade. Vaidade é um pecado capital, mas não é ruim um pouco de vaidade. É ruim a vaidade excessiva, quando a pessoa se torna escrava da vaidade. Ou é ruim quando a pessoa não tem vaidade nenhuma. Pelo amor de Deus. Mas a questão é a seguinte. É criar esse conceito de bando. Beers to Death, a turma se reúne. Vamos beber uma cerveja aqui, bate a foto. Aí todo mundo vai ver a foto, todo mundo vai se ver, vai se conhecer. Esse conceito, é interessante isso. E é mais uma forma de manter a cerveja na mente do consumidor. No fim, marketing. O que é o marketing? É muita gente fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. A grosso modo é isso. E isso gera o quê? Sinapse. Isso fica na mente, a pessoa se lembra disso. Aí quando a pessoa vai comprar um produto, ela inconscientemente, ela tende por uma determinada marca. Por quê? Porque essa marca remete a um determinado sentimento, a um determinado momento. Se ela perceber, isso é aquilo que se chama de filtros mentais, que fica no inconsciente ou subconsciente. Ou seja, quando a pessoa toma uma decisão, essa decisão tem atrás dela um arco botante sustentando, que é o subconsciente, os filtros mentais contidos nela. E é mais uma forma de manter a cerveja na mente do consumidor, seja comprando no local, na calçada, assim, bebendo sentado na calçada, tomando uma birita com os amigos, para viagem ou para entrega. E isso é bom para o setor como um todo, disse Bob Peace, presidente e CEO da Associação dos Cervejeiros. Sim, gente. Então você vê, a cerveja sempre passou por momentos de dificuldade, mas eles são facilmente superados. Por quê? Porque nada é mais gostoso do que uma geladinha. E, dito isso, eu encerro o programa de hoje dizendo o de sempre. Até a próxima. Bye!